Olá, meu nome é Carla Beatriz, sou do primeiro B da Escola Estadual Manuel Gentil. Impulso e quantidade de movimento. No que depende a quantidade de movimento de um corpo, de um objeto em estudo? O próprio nome já nos diz, depende da velocidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento desse corpo. Mas será que depende só disso? E temos carros e caminhões em uma rodovia e os dois tinham a mesma velocidade e mais fácil para o carro ou o caminhão. O carro, porque lá na primeira lei de Newton, a inércia, quanto maior a massa do corpo, maior é sua inércia. Neste caso, o carro tem uma massa menor, portanto, tem uma inércia de movimento menor. A força que eu tenho, que aplica no carro para variar a velocidade do mesmo, é menor do que a usada para variar do caminhão. A quantidade de movimento representada pela letra Q depende da massa e da velocidade de um corpo. Não podemos esquecer que a velocidade é uma grandeza vetorial e a quantidade de movimento também. Tem intensidade, direção e sentido. Como que eu consigo variar essa quantidade de movimento quando o nosso objeto não varia a massa? Se eu estou estudando a quantidade de movimento de um carro, a massa dele não vai variar em determinado tempo. Supondo a massa constante em qualquer objeto que eu esteja estudando, ele não vai variar. Então, vai depender dessa variação de velocidade. Mas o que é variação de velocidade? No determinado tempo. É a aceleração. Segundo a lei de Newton, força resultante e massa vezes aceleração. Toda vez que eu tenho aceleração, tenho também uma força resultante. Para que eu consiga variar a minha quantidade de movimento, preciso de força. Quanto maior a força, maior a aceleração. Portanto, maior a variação de velocidade. Bom dia, meu nome é Isis e hoje eu vou falar sobre o impulso que modifica o movimento. Considerando a força constante, eu posso ganhar um certo tempo que pode gerar uma força máxima. Por conta disso, eu posso ganhar um grande impulso que pode melhorar e modificar a qualidade desse movimento. Sabendo disso, eu posso chegar numa certa conclusão que eu posso igualizar a qualidade variável, que também é conhecido e muito mais chamado de teorema de impulso. É assim. Por exemplo, um trapezista, ele tem que cair numa velocidade de 100 km até zero, literalmente focado em uma rede de proteção, para caso não aconteça nenhum acidente. Quando ele chega nessa rede, evitando de cair no chão, ele pode variar essa velocidade, calcular por quanto tempo durou, quantos segundos foi e por quantas horas isso durou. Aí eu posso chegar num certo momento que, se a força do impacto foi meio que grande, a velocidade da força foi pequena. Exercício 1. Uma das hipóteses para explicar a extinção dos dinossauros ocorrida há cerca de 600 milhões de anos foi a colisão de um grande meteoro na Terra. Estimativas indicam que o meteoro tinha massa igual a 10 elevado a 16 kg e a velocidade de 30 km por segundo. Imediatamente antes da colisão, nessas condições, calcule a quantidade de movimento que o meteoro imediatamente tinha antes da colisão. Resolução do exercício 1. A velocidade do sistema internacional, que é metros por segundo e não quilômetros por segundo, então tenho que transformar de quilômetros para metros. É só eu multiplicar de 1000, pois cada quilômetro tem 1000 metros. De cada quilômetro só substituir na fórmula e resolver de acordo com ele. Então 30 quilômetros seriam 30.000 metros.